Vamos dar continuidade? Vamos? Dia 3 de agosto de 2020? Então, nós vamos dar continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre o dicionário. Existe o dicionário tradicional, que é aquele na qual a gente não tem dificuldade de ver alguma palavra, a gente pega o livro, né, o dicionário, e vai ali olhar. E existe também, gente, para quem não sabe, né, existe um dicionário que ele é chamado dicionário olímpico. O que é o dicionário olímpico? São aquelas palavras que são utilizadas muito em determinada a atividade artística, algum tipo de atividade, por exemplo, vôlei, né? Aí o vôlei, lá no vôlei existe a palavra rodízio. Nós sabemos que rodízio é sempre fazer o quê? É ir trocando, né? Aí nós temos rodízio de pizza, rodízio de massa, né? Assim, fazer um rodízio de leitura, um lê, depois o outro lê. E o rodízio no vôlei, o que significa isso? É um rodízio de pizza? Lógico que não, né? Então é você mudar também o sentido aí, ó, no sentido horário. As pessoas vão mudando de posição, né? Lá no vôlei também, nós temos lá manchete. A pessoa vai fazer uma manchete agora. O que é a manchete? Né? É tocar a bola com os braços esticados, né? E você jogar a bola para cima, tá? Então, tem manchete também. Se você pegar o dicionário tradicional, manchete não significa isso, tá? Aí no vôlei, nós temos também a palavra assim, a expressão dois toques. Fulano vai dar dois toques. O que são dois toques? É uma infração cometida. Ele cometeu uma infração cometida. Por quê? Ele tocou duas vezes na bola, não podia tocar duas vezes na bola. É uma vez só. Então, a pessoa lá deu dois toques. Foi uma infração, foi um erro, né? Então, essas palavras estão no dicionário o quê? Olímpico, tá? Se vocês encontrarem determinadas palavras no dicionário tradicional, vocês não vão encontrar esse tipo de expressão, tá? Então, usos do dicionário. No mundo há muitas e muitas palavras, afinal, boa parte da comunicação humana depende delas. Há tantas palavras que nem se podem contar. Desconhecemos muitas delas por não serem necessárias no nosso cotidiano, né? Um exemplo disso é o vocabulário que se refere às áreas específicas de atuação, como o esporte, como a gente acabou de falar, no vôlei, né? O que significa manchete no vôlei? O que significa dois toques no vôlei? O que significa rodízio no vôlei, né? Então, existem termos cujo uso é restrito aos atletas. Eles sabem, né? A gente geralmente não tem conhecimento dessas palavras. É assim, tipo, até conhece a palavra, mas não sabe o significado. Por exemplo, a tia Carol, né? Eu tenho o meu mais velho que joga bola. Aí ele fala assim, o fulano é o meio campo, o fulano tá no ataque, o fulano deu uma volta lá na bola, tem um nome lá na bola, né? A tia não entende nada, né? Por quê? Porque são palavras específicas, né, do dicionário olímpico do futebol. Então, quando a pessoa fala meio campo, eu imagino que seja um jogador que joga no meio do campo, né? No meio ali, mais na parte do meio. Tem uma pessoa que é o atacante. Quem que é o atacante? É quem vai fazer o gol? É quem que tá perto do gol ou não? Né? Tem o goleiro. O goleiro já sei que é aquela pessoa. Então, assim, no esporte, em cada esporte, nós temos palavras, expressões que cada uma significa uma coisa diferente, uma expressão diferente, um significado diferente, né? Então, eu sou obrigada a saber tudo do futebol? Não, por quê? Porque eu não sou uma pessoa, né, que estou nesse esporte. Agora, se eu tiver interesse, lógico, por que não poder pegar o dicionário olímpico, por exemplo, do futebol e pesquisar e procurar saber, né? Isso não tem nada a ver. Às vezes a gente pega e olha, tá? Por exemplo, nós temos aí, ó, no dicionário olímpico aí, ó, no vôlei de praia. Aí tem ice, ace, não sei, é o ponto que após o saque a bola toca a areia da quadra, da areia da quadra adversária, né? E sem que nenhum dos dois atletas da dupla toque na bola. Você joga a bola, cai na areia. Aí é ponto pra quem, né? Vamos supor, garrafão no basquete. O que é garrafão no basquete? Pra mim, garrafão é uma garrafa grande. Mas e no basquete? Né? Qual é o significado de garrafão para eles? No dicionário olímpico do basquete, é uma área pintada próxima à cesta, né?
Quando fala assim, ó, matê no judô. O que é o matê no judô? Quem faz judô vai saber, porque é onde faz parte do dicionário olímpico de quem? Do judô, né? É do judô. Então, significa o comando do árbitro para a pausa temporária da luta, né? Deve ser para o pessoal descansar lá, dar uma respirada, beber uma água, né? Quando você fala assim, ó, o pelotão. Para mim, pelotão é um monte de soldado, né? Não, o pelotão no ciclismo significa o quê? Que durante as provas os ciclistas se aglomeram em grupos chamados pelotões, tá vendo? Então existe aí, né, o dicionário tradicional, tá? E existe o dicionário olímpico de determinada atividade física lá, tá bom? Nesse caso, não significa que a gente não possa saber, né? A gente pode ter o hábito sim de consultar, né? Várias vezes o meu filho, né, o Henrique, ele chegava ano passado falando tanto de futebol que fulano deu um carrinho. Aí eu falei, gente, o que é isso? Dá carrinho? Alguém deu um carrinho? Como assim deu carrinho? Aí ele falou, mãe, carrinho é isso, né? Então, assim, cuidado para não chutar quando chuta a bola assim de lado na perna, no pé da pessoa, né? Não pode chutar, tem que ser de bico. Chutar de bico, né? Então, para quem não está acostumado, o que é chutar de bico? Então, assim, tem essas palavras e elas estão no dicionário o quê? No dicionário, né, olímpico do futebol, tá bom? Então, vocês vão dar uma lidinha aí, ó, nas páginas 298. A tia já leu até algumas coisas para vocês. A página 299, tá bom? Aí, vocês vão fazer as páginas 300, 301, até a página, deixa eu ver aqui, até a página 309. Vocês vão fazer até a página 309, tá bom? Aí, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, ó. Vou fazer junto com vocês. O texto lido, ó, página 300. O texto lido desse capítulo trata da terminologia esportiva, das palavras que são usadas em determinado esporte, né, no universo do esporte. Além dessa curiosidade de ter um vocabulário próprio, o esporte, de modo geral, tem uma história bastante interessante. Se a gente levar em conta as Olimpíadas, né, o maior evento mundial nessa área, tá? Aí, para cada aí, ó, leitura, vamos aí dar uma lidinha, ó, história das Olimpíadas. Quando eu disser já, vocês vão ler junto comigo aí em voz alta. Eu não estarei escutando, mas vocês vão estar escutando a própria voz, igual a tia está escutando aqui. Vamos lá? 2, 3 e... A história das Olimpíadas. A cultura ocidental deve muito aos antigos gregos. O legado deixado por essa civilização ainda hoje ecoa com influência em setores tão distintos como a medicina, a geometria, a física, a arquitetura e o teatro, entre outros. Quando o assunto é esporte olímpico, as marcas se tornam mais evidentes. Se o planeta, desde o fim do século XIX, celebra a cada 4 anos o maior evento esportivo da humanidade, isso é possível porque lá atrás, há mais de 2.500 anos, os gregos lançaram a sementinha das Olimpíadas. Então, se hoje tem as Olimpíadas, é porque nós devemos aos gregos que começaram há muitos anos atrás, tá? Há muitos anos. Reza a mitologia que os jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules, ainda na Era Antiga, por volta de 2.500 a.C., para homenagear o seu pai, que era o Zeus. Hércules teria plantado a oliveira de onde eram colhidas folhas para emoldurar a coroa a ser usada por quem triunfasse nas competições. Então, quem ganhasse, ele pegaria ali a coroa e daria para a pessoa. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 a.C., época em que os vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Então, foi nesse período que o termo Olimpíadas surgiu, né, após Ífictus, rei da ilha, aliar-se ao monarca de Esparta, Licurgo, e ao rei de Pisa, Clístenes. Aliança quer dizer a união, né? Foi selada no tempo de Hera, localizado no santuário da cidade olímpica. Por isso nós chamamos de Olimpíadas, porque vem da cidade de Olímpia, tá? Após os Jogos de 736 a.C., ficou acertado que as Olimpíadas seriam realizadas a cada 4 anos, grifa isso, tá? Sempre durante o mês de julho ou agosto, ó, também vou grifar. E um período de 5 dias com provas abertas aos gregos que fossem cidadãos livres e que nunca tivessem cometido crime. Então, só podia participar aquelas pessoas que eram livres
homens livres e que não tinham cometido nenhum tipo de delito, tá? Durante as décadas seguintes, né, com o tempo, a competição ganhou força e o número de modalidades chegou a 10 por volta do século V a.C. Então, foi aumentando o número de modalidade, né, que antes era pouca. Com provas de corrida, arremesso de disco, pentaltro, corrida de bigas, corrida de cavalo, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta, pancrácio, que é uma arte marcial muito antiga, né? Então, quando fala biga aí, são carro de 2 ou 4 rodas que são puxadas por cavalos. Os cavalos puxam, a pessoa tá ali. Aí quem ganhar, quem chegar primeiro ganhou, né? As competições eram vetadas às mulheres. As mulheres não podiam, olha que absurdo, gente. Que não podiam nem mesmo assistir as disputas, com exceção das sacerdotisas de Dêmetra. Então, as mulheres, elas não podiam participar das Olimpíadas, né? Por quê? Porque a nossa humanidade sempre foi muito machista. E até hoje nós temos esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação. Mas as mulheres tinham um torneio próprio, que era disputado pouco antes das Olimpíadas, no mesmo estágio da Olímpia, e que era batizado de Herai, uma homenagem a Hera, que era a esposa de Zeus. A tradição das Olimpíadas, entretanto, sofreria um duro golpe com a invasão dos romanos à Grécia, né? No ano aí de 456 a.C. Então, o espírito olímpico arrefeceu, quer dizer, desanimou. Aí deu aquela desanimada, aquela caída, né? Aí, com o passar do tempo, elas foram, né, sendo encaradas com meros combates, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Olha só, eles vão fazer a questão 2. Biruta, significado de olímpico. O que significa biruta no significado olímpico? Você vai pesquisar. E outro significado normal, tradicional, biruta. Biruta, a pessoa é doida. Biruta é aquele aparelho que mede a direção dos ventos. Então, vocês vão colocar lá outro significado. Pode ser pessoa doida ou aparelho que mede a direção dos ventos. E o significado olímpico aí de biruta? O que significa aí, né? Eles vão pesquisar, tá? Aí nós temos lá, ó, garrafão. Qual o significado olímpico que vocês acharam? Isso aí é particular de cada um, né? Então, garrafão significa o quê? Tá? Vocês vão pesquisar. E outro significado no dicionário tradicional? Garrafão significa o quê? Uma garrafa grande. Ó, pelotão. Significado olímpico de pelotão. Acabamos de ver um lá atrás, né? E o outro significado? Pelotão. É o quê? São vários soldados estão juntos, quando estão juntos, né? Refúgio. Qual o significado olímpico e qual o outro significado? Tá bom? Então, a tia já ajudou vocês a fazer a questão 2. Vou ajudar agora a fazer 3. Então, ó, as páginas 301 e 302, a tia já fez com vocês, tá bom? No primeiro texto lido sobre o vocabulário olímpico, há o seguinte trecho, ó. No basquete, o jogador vai em direção à cesta. Essa cesta é cestinha? É uma cestinha de carregar frutas, doces, né? É cesta de sexta-feira? Ó, C com E e S. A palavra destaque é homônima a outras, né? O que é homônimas? Ela significa o quê? Tem pronúncias diferentes, né? Você escreve igual, mas ela significa o quê? Tem significados diferentes, dependendo de onde está, né, a palavra cesta na frase. Então, ó, dê a definição de homônimo, se for preciso, consulte o dicionário. O que significa homônima? Cesta é uma palavra homônima. O que é homônima? Homônima significa o quê? É a mesma palavra, a mesma grafia, com significados diferentes. Tem cesta de cestinha, tem cesta de jogar no basquete, tá? Então, a tia já respondeu essa para vocês. Vamos fazer 303 juntos também? Vamos lá, fazer todo mundo junto? Tá? Tá na página 303, ó. Das palavras a seguir, assinar aquela que seja homônima de cesta, né? Homônima é o quê? Nós vamos lembrar aí, né? Palavras que têm significados diferentes, mas a sua pronúncia ou a sua grafia, né? Ou um ou outro, elas são idênticas. Então, sexta é a primeira, é sexta, tá vendo? Com S de sexta-feira, tá? Na letra C. Agora, pesquise e escreva o significado das palavras homônimas de sexta com C-E-S, né? E sexta lá de cima. Então, olha só, cesta com C-E e X,
com C-E-I-S, significa o quê? Né? Significa uma cestinha de carregar alguma coisa. E cesta de S-E-X pode significar sexta-feira, sexta pessoa de número ordinal. Então, o que eles vão responder aí? Pode ser um número ordinal. Ah, ela chegou, ela é a sexta pessoa a chegar, né? Ou então, pode significar o quê? Sexta-feira, dia da semana, tá bom? Esses dois resultados. 4. Muitas vezes deparamos-nos com palavras cujo significado desconhecemos, mas que estão inseridas em um contexto que nos permite deduzir. É igual a tia falou, né? Ah, existe aquela pessoa que é o atacante. Então, o que é o atacante? O que é o goleiro? Às vezes você não sabe, mas a palavra já te dá uma ajuda, né? Foi nesse período que o termo Olimpíada surgiu após Ífictus, rei de Ilha, aliciar-se ao monarca de Esparta, Licurgo, e ao rei de Pisa, Clístenes. A aliança foi selada. O que é selada? O que é selar? Quando eu falo ela foi selada, ela foi o quê? Confirmada, tá? Então, vocês vão escrever aí. Ela foi confirmada. Ó, a tia já corrigiu as páginas 301, 302 e 303 com vocês, tá bom? Agora, a página 304, vocês vão fazer sozinhos. A 305 também, a 306, até a 309, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Olha que legal aí o exercício a página 304. Encontre 10 diferenças entre as duas imagens a seguir que representam as modalidades olímpicas. Então, vocês vão ver a diferença, marcar um X. Eles vão marcar um X no segundo quadradinho, tá? Eles vão olhar o que tem aqui, o que tá faltando aqui, o que tá diferente aqui desse aqui. Então, eles vão marcar aqui, tá bom? Depois eu te volto fazendo a correção, tá? Aí, as 6 vão poder fazer. Vamos fazer as 6 juntos? A seguir, há duas colunas. Na primeira, listam-se palavras usadas em áreas específicas de atuação. Ao lado dessas palavras, há seus significados. Na segunda coluna, listam-se as áreas de atuação que dizem respeito às palavras pertencentes à primeira coluna. Então, olha só, coluna 1, nós temos letra A, B e C. E coluna 2, nós temos aí 4 palavras, três frasezinhas, ó. Primeiro, estetoscópio. É um instrumento que auxilia na escuta de ruídos internos do organismo, especialmente quando se refere ao coração e respiração. A minha mãe era médica, né? Ela era pediatra, ela usava sempre o estetoscópio, né? Ela colocava aqui e escutava o nosso coração, a nossa respiração, para ver como é que estava o chiado do nosso peito, né? Então, se ela era médica, estetoscópio, qual que eu vou utilizar? Letra A, medicina. Então, lá em medicina, letra A. Letra B, andaime. Quem usa muito andaime aí são os pedreiros, né? É o equipamento em forma de plataforma que serve para alcançar os andares altos, né? Então, a gente vê muito andaime aí nós vimos muito andaime na nossa escola, né? Quando eles estavam construindo. Então, é construção civil. E brim é um tecido grosso. Ó, a palavra tecido grosso, moda. Então, ficou B, A e C. Fácil, tá? E 7. Na linguagem falada, é muito comum usarmos as palavras com seu sentido figurado, né? Sentido figurado quer dizer assim, deu zebra. O que quer dizer deu zebra? Ai, ai, ai. Que a zebra chegou até aqui, pegou a zebra? Não. Deu zebra quer dizer o quê? Ai, não foi legal, não foi bacana, perdemos, né? Teve alguma coisa errada, né? Bom, assinala a alternativa é que a palavra destacada não esteja sendo usada no sentido figurado. Ó, no nosso plano deu zebra, devemos ter pensado melhor sobre ele. Tem a ver, né? Eu quero que não esteja de acordo. Pedro está desempregado, neste momento está vivendo de bicos. O que é bico? Viver assim, ó? Bico não, gente, é um emprego ali de 2 dias, um outro emprego de uma semana, outro emprego de 1 mês. Né? Você não tem um emprego fixo, então não é. Este menino é muito levado, é um verdadeiro furacão, né? Igual o meu filho mais novo, Bernardo. Eu falo com ele que ele é um furacão. O que é um furacão? É que ele é agitado, né? Não quer dizer que ele é um furacão, né? Que vai acontecer Não é isso. É porque ele é agitado, tá? Então, não é essa. Letra D. Os jogadores perderam a partida de futebol e tiveram que tirar seu time de campo. Tá certo. Eles tiveram que tirar o time de campo. E
Marina é o as da matemática, quer dizer, ela é super na matemática, tá? Então, é a letra D de dado. Então, a página aí 305 também já foi corrigido, tá bom? E aí, na página 306, você já brincou de papel na testa? É um jogo bem divertido que exige conhecimento de algumas palavras e seus significados. Para brincar com os colegas, siga esse passo a passo. Então, vocês vão brincar aí com a família de vocês. Vão lá no encarte 1. Aqui, ó, no encarte 1, estão vendo? O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no encarte 1, né, e vão cortar as palavras. Depois que vocês cortarem, vocês vão fazer aí como jogar, tá bom? Aí eu quero um pequeno videozinho dessa brincadeira, uma coisa rápida, e vocês vão postar pra tia na terça-feira no grupo do 5º ano, tá bom? Vocês vão brincar aí, tá? Rapidinho, pega só um momentinho rápido, não precisa gravar tudo não, 30 segundos, 20 segundos, vocês vão pegar um momento rápido do jogo, tá bom? E vão fazer um videozinho, tá bom? Então, ó, espero terça-feira vocês com um videozinho lá no grupo, tá? Beijo pra vocês!